Oi, pessoal. É um prazer poder reencontrar vocês aqui agora na disciplina de cálculo numérico. Meu nome é Vitor e eu não vou ficar me apresentando não, porque vocês já fizeram disciplina comigo, vocês já me conhecem, né? Todo mundo aqui já fez geometria analítica comigo, se eu não me engano. Essa disciplina de cálculo numérico, ela serve para fazer o seguinte, pelo menos na minha opinião, duas coisas aí que a gente vai aprender a fazer são o seguinte. Primeiro, a gente vai entender como é que um computador funciona, como é que ele faz as contas. Por exemplo, o número 1/3. Número simples, né? 1/3. Esse número, se a gente for fazer ele, a expansão decimal desse número, vai ser 0,33333333333, infinitos trezes, né? Ah, professor, mas o computador trabalha com base binária. Em base binária, isso aí também vai dar uma dízima, tá? E na base 3? Na base 3, isso aí vai ser 0,1. Só que o computador vai usar a base binária, né? Vai dar uma dízima também. Só que o computador não consegue armazenar uma quantidade infinita de dígitos. Ah, professor, é fácil, é só ele armazenar a fração. Tá bom, e se por acaso o número não for uma fração? Tá cheio de número por aí que não pode ser escrito como uma fração. Às vezes a expressão do número é um pouco complicada, né? E aí, como é que o computador vai fazer para armazenar isso? Então, em geral, na prática, a gente precisa dar um jeito de arredondar esse número. Truncar, como a gente diz, né? E arredondar. Truncar nada mais é do que você falar assim, ó, daqui para cá vamos ignorar os dígitos. É isso que é truncar, basicamente, tá? É, e é isso que o computador faz, tá? O computador, geralmente, quando você vai declarar uma variável, ele aloca um espaço na memória, né? E se por acaso o número que você quer não cabe nesse espaço, dependendo do que você quer dizer com não cabe, pode ser que ele arredonde esse número, ou pode ser que ele simplesmente não consiga armazenar esse número, né? Aí pode dar um erro de overflow ou de underflow. A gente vai ver o que são esses conceitos. Também uma coisa interessante é que tem alguns erros que podem acontecer quando a gente faz contas no computador, né? Ou quando a gente trabalha com aritmética em ponto flutuante, já usando os termos técnicos da disciplina, né? Um erro que eu gosto de trabalhar, que eu acho que é simples de entender, é o tal do erro por cancelamento, né? A gente vai ver por que esse erro acontece e pelo menos uma artimanha para evitar que esse erro aconteça, que funciona em alguns casos, tá? Mas tem um monte de outros erros que acontecem e que é importante o profissional saber, né? O profissional da área de exatas conhecer esse tipo de erro. Bom, então a gente vai aprender como é que o computador faz as contas, os erros que podem acontecer e pelo menos para um desses tipos de erro, uma estratégia possível para contornar, né? Tá. E outra coisa que a gente vai fazer nessa disciplina vai ser resolver conta que a gente não saberia resolver ou a gente vai aprender a resolver conta de uma maneira que um computador consiga resolver em um tempo hábil. Por exemplo, um sistema linear todo mundo sabe resolver, só que um sistema linear gigantesco, se você for colocar para o computador resolver, talvez ele demore um tempão para fazer. E aí tem alguns métodos espertos que supostamente são mais rápidos. Qual que é a desvantagem desses métodos? É que, em geral, eles não conseguem resolver todos os casos e também ele dá uma solução aproximada só para a gente, né? Só que muitas vezes é uma aproximação boa o suficiente. Então, por isso que é importante esses métodos. Ou então resolver equações mesmo, né? Quem aqui sabe resolver equação de terceiro grau? Então, se você não sabe resolver uma equação de terceiro grau, você pode usar um método numérico para aproximar a solução da sua equação do terceiro grau. Terceiro grau, quarto grau, equação envolvendo seno, cosseno, tangente, logaritmo, exponencial. A gente vai aprender a resolver integrais numericamente, né? Tem algumas funções que você não consegue achar uma primitiva dela utilizando as técnicas que vocês viram lá no cálculo 1. E aí, como é que a gente vai fazer para calcular integrais dessas funções? A gente vai aprender uma maneira de aproximar isso. E equações diferenciais? Tem equação diferencial que a gente não sabe resolver, a gente vai aprender método numérico para resolver equação diferencial também. É claro que a gente não vai super aprofundar nisso, mas a gente vai ver pelo menos uma introdução desse tema, né? Quem quiser se aprofundar nisso, vai precisar estudar bastante de análise numérica, que é uma área da matemática aplicada que trata desse tipo de tema aí, né? Bom, também a parte de álgebra linear lá tem a álgebra linear computacional, enfim, tem outras áreas aí também que trabalham com esse tipo de temática que a gente vai ver aqui, né? Lá no AVA vai ter um fascículo para vocês estudarem. Esse fascículo aí foi escrito por outros professores, né? E no manual de ensino eu falo, vão ter 4 unidades, aí eu falo qual unidade que é para cada capítulo lá do fascículo, tá? Então vocês podem ficar de olho ali no manual de ensino,
Tem toda a ementa de cada uma das unidades, a sugestão de como estudar para as unidades, está tudo lá. Vamos dividir em 4 unidades, né? A primeira unidade a gente vai ver aritmética de ponto flutuante e sistemas lineares. A segunda, equações e sistemas não lineares. Terceira, interpolação e integração numérica. E a quarta, métodos numéricos para equações diferenciais. A primeira e a quarta unidades eu sempre gosto de deixar elas mais curtinhas, porque a primeira está começando agora, você não teve tempo de estudar a primeira unidade antes da primeira aula síncrona, então a primeira unidade é sempre mais curtinha, e a quarta também eu deixo mais curta, porque você também vai ter menos tempo para estudar a quarta unidade. Então é isso, tá? E preste atenção nos prazos, para não perder os prazos lá para entregar as atividades, né? Vão ter 4 atividades avaliativas, uma para cada unidade, e também vai ter uma prova regular. E se você não atingir os 5 pontos, aí você vai poder fazer a prova de recuperação, beleza? Bom, demais. Acho que é basicamente isso. Essa disciplina, assim como praticamente todas as disciplinas que vocês já fizeram até agora, ela é dada no Brasil inteiro em tudo quanto é curso de engenharia, por exemplo. Então vocês conseguem encontrar bastante material por aí na internet, né? Tem um monte de professora e professor também que dá um curso completinho de cálculo numérico lá no YouTube, né? Se vocês quiserem depois na aula síncrona, eu posso recomendar para vocês alguns desses canais aí para vocês darem uma estudada extra. E eu também vou estar à disposição de vocês. Além dos encontros síncronos, né, que estão com as datas todas lá no manual de ensino, a gente pode marcar algumas aulas extras eventualmente, se for necessário. Você pode me mandar e-mail, a gente pode conversar a respeito dessas aulas extras, ou me mandar uma mensagem lá no AVA, ou a gente conversa durante a aula síncrona para marcar alguma aula extra aí, tá? E é basicamente isso, tá, pessoal? No mais, eu desejo bons estudos aí para vocês e a gente se vê aí no decorrer do semestre.